China e hoje nós vamos falar um pouco de 12 cidades que eu conheci enquanto eu morava no Japão. Esse vídeo é o último vídeo da série especial sobre o meu intercâmbio para o Japão e semana que vem, na quarta-feira, dia 31 de agosto, nós vamos ter o hangout de encerramento onde eu vou tentar responder todas as perguntas de vocês que foram enviadas pelas redes sociais e também as que o pessoal quiser fazer na hora. Outro recadinho importante que eu quero deixar bem claro é que esse vídeo vai ser mais uma listagem das cidades que eu visitei, já que são 12, é muita coisa pra falar em apenas um vídeo. Então eu queria pedir muito pra vocês que vocês votassem aqui nos comentários qual dessas cidades vocês gostariam que eu falasse primeiro, porque eu pretendo de verdade pegar cada uma dessas cidades e apontar os melhores lugares que eu visitei e até lugares que eu deixei de visitar e me arrependo, ou porque não deu tempo, porque não teve dinheiro na época e que eu pretendo um dia visitar novamente. Depois, se eu comentar de todas as cidades que eu já visitei, eu quero fazer vídeo contando pra vocês de cidades que eu pretendo visitar ou que eu já fiz planos para visitar e comentar quais são os principais pontos turísticos e as coisas mais legais pra fazer nessas cidades. Então, como vocês já devem ter visto, a minha cidade favorita no mundo é a cidade de Sapporo, porque foi a minha casa durante um ano que eu morei lá. Lá é uma cidade que não tem muitas questões, muitas coisas para turistas, é uma cidade realmente simples, uma cidade muito deliciosa de se morar, por isso ela é muito especial para mim, mas um dos pontos turísticos dela mais famoso é durante o inverno, que tem o festival de neve e esculturas de gelo, e é realmente uma festa extraordinária. Vou tentar deixar rolando aqui algumas imagens que eu fiz se eu conseguir recuperar, mas no geral a cidade de Sapporo não tem muitos pontos turísticos, não tem muito o que se fazer lá se você é um turista, então é uma cidade que realmente você, como turista, consegue desfrutar dela. Em 1 ou 2 dias você consegue aproveitar muito bem a cidade. Mas, sinceramente, se você tá procurando um lugar pra morar, Sapporo eu acho que é um dos melhores do mundo, porque é uma cidade muito tranquila, é uma cidade praticamente inteirinha plana, então você consegue se locomover por ela a pé ou de bicicleta com muita facilidade, e é uma cidade com um clima mais interiorano. Quero aproveitar para já adiantar para vocês que das 12 cidades que eu visitei, 8 estão na ilha de Hokkaido, então eu não consegui saí muito da ilha, primeiro porque era muito caro, segundo que eu tava lá pra estudar na faculdade, então das 8 da manhã até 6 horas da tarde, todos os dias de semana eu tinha atividades, então não era muito fácil eu ficar viajando. E vocês vão perceber que o tempo que eu tive durante as férias, que foram aí aproximadamente 2 meses, eu visitei somente 4 cidades no sul, mas valeu super a pena. Nós vamos chegar lá. A próxima cidade que eu quero contar pra vocês também fica em Hokkaido, super perto de Sapporo, é a cidade de Asahikawa, e ela é muito famosa pelo seu ramen. Dizem que o ramen de Asahikawa é um dos mais deliciosos do mundo, e eu sinceramente concordo que é um dos mais gostosos, mas por eu ser muito puxa-saco da cidade de Sapporo, e as duas cidades têm uma certa rivalidadezinha assim, eu acabo dizendo sempre que o melhor ramen do mundo é o de Sapporo. Opinião pessoal, se vocês forem lá e experimentarem o ramen das duas cidades, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. A cidade de Asahikawa também não é uma grande cidade turística, mas ela é muito bonita e também muito tranquila. Ela é uma cidade um pouco mais business, principalmente nas questões do agronegócio, então muitas empresas acabam indo para lá para fazer esse tipo de negócio. Muitos donos de restaurante ficam nos hotéis de Asahikawa para experimentar as coisas da agroindústria da região, então plantações de morango, produção de leite. Então Asahikawa acaba concentrando um pouco essas coisas mais da agropecuária e não muito do turismo. A próxima cidade que eu quero contar pra vocês, aí sim é um ponto turístico, cartão postal da ilha de Hokkaido, é a cidade de Furano. Na cidade de Furano nós temos a Tomita Farm, que seria a Fazenda Tomita, que é uma fazenda de campos de lavanda, que é uma das coisas mais lindas desse mundo. Além dos campos de lavanda, temos também campos de flores, plantações de girassol, então é um lugar muito gostoso para se visitar ali na primavera, até o começo, meio do verão. Há uma paisagem simplesmente deslumbrante. Então é um tipo de programa realmente bem campestre para você ir, entrar em contato com a natureza, aproveitar aquelas cores que realmente tem plantas com cores que você nem imagina que existem, e aproveitar aquele clima tranquilo, fazer um piquenique, aproveitar que o céu é simplesmente maravilhoso. Durante a primavera e começo do verão não chove muito nessa região, então é muito tranquilo de você aproveitar o dia. A próxima região que eu quero contar pra vocês é a região de Kamui.
A região de Kamui também, obviamente, ainda estamos em Hokkaido. A região de Kamui, ela é extremamente famosa pelas suas lendas com relação a aparições de fantasmas, espíritos e até deuses do norte. É uma região que tinha muito contato com os Ainus, que seriam como eu vou explicar, os habitantes originais das ilhas do Japão antes dos japoneses chegarem. Então, antes dos povos amarelos, que seriam esses descendentes de mongóis que deu origem à raça amarela, então nós temos aí os mongóis, os coreanos, os chineses, o pessoal da Indonésia, Taiwan, Tailândia e os japoneses. Antes dessa galera, dessas características raciais chegarem na ilha, nós tínhamos um povo chamado Ainu, e a região de Kamui ainda tem muitos vestígios da história desse povo. Seriam mais ou menos, de uma forma bem grotesca comparando, equivalente aos indígenas do norte do Canadá, dali do norte dos Estados Unidos. E eles têm uma cultura muito rica, eles têm uma mitologia muito interessante. Eu espero um dia fazer um vídeo só sobre os Ainus pra vocês. E eu fui na praia de Shakotan, que é uma praia muito deliciosa, mas muito gelada. É um ambiente também, aquela coisa campestre de você aproveitar uma caminhada ao meio da natureza, então ao meio das plantas, aproveitar mesmo o ar muito puro que sopra do mar. A água é translúcida, eu acho que eu vou estar passando aqui algumas imagens. É delicioso. E mesmo com a água gelada, eu entrei no mar, é o mar do Japão, e é muito gostoso, é um ambiente muito delicioso, e eu vou ser sincera, era um lugar que, nossa, muito romântico mesmo. Eu sonhava muito em ir com um rapaz, com um namorado, alguém assim, pra Shakotan, porque é um lugar muito perfeito de você ficar vendo a paisagem e se sentindo tão revigorado, e ter uma pessoa especial do lado seria muito interessante. Então fica a dica aí pros rapazes que querem fazer uma surpresa agradável pras moças. O próximo local que eu quero contar pra vocês é o resort de Kiroro. Kiroro é um resort mais ou menos 1h10 de Sapporo, passando por Otaru, se eu não me engano, e é um lugar que eu ia praticamente todo final de semana fazer o que é o meu querido e amado snowboard. É um resort muito chique, mas você consegue uns quartos ali mais em conta. E você pode também ir para o resort e simplesmente aproveitar a pista, né, de esqui, snowboard, para você, né, se divertir na neve. Então você não precisa ser um hóspede do resort para você se aproveitar dessas descidas, ou mesmo das instalações, como o onsen, né, então aquele banho termal delicioso. Um dia eu faço um vídeo pra vocês só comentando dos onsens, que é uma coisa muito deliciosa. Kiroro era um lugar muito especial, porque foi meio que a estação escolhida pelo meu grupo, né, de snowboard, pra galera ir com frequência. Então praticamente todo final de semana alguém pegava uma van alugada, um dos veteranos alugava uma van. Todos nós jogávamos as pranchas de snowboard, a gente saía tipo 5, 6 da manhã de Sapporo, chegava ali umas 7, alguma coisa, 7h30, 8 horas em Kiroro, e aí, meu bem, era descida de snowboard até as pernas caírem. Então normalmente a pista ela ficava aberta o dia inteiro, então dependendo do a combinar do pessoal, lá para as 4 ou 5 horas da tarde a gente voltava para Sapporo, mas eu descia até as minhas pernas caírem. Enquanto as minhas pernas estavam me aguentando em pé em cima da prancha, eu tava descendo a montanha, e era muito gostoso. Mas eu sempre me provocava pra ali no final, faltando 1 hora pra gente ir embora do horário combinado, eu ia lá tomar o meu banhozinho quente no onsen, e meu Deus, não tem sensação mais deliciosa do que você sair com o corpo cansado daquele esporte. Então você não tá com muito frio, você tá realmente cansado, tá com friozinho, mas é cansado, e você entra naquela água quente e os músculos estão super rígidos porque você ficou o dia inteiro fazendo esporte, e você relaxa. Ai meu Deus, não tem outra tradução pra isso que não seja uma felicidade plena. É difícil explicar, é uma coisa que realmente você sente, e eu espero de verdade que vocês possam sentir um dia essa sensação de você descer da montanha realizado, de ter
feito aquele esporte que você tanto gosta, seja o esqui, seja o snowboard, seja descida de trenó, o que você quiser. E na hora que você tá ali realizado e feliz e cansado, você entra naquela água quente e fica ali só relaxando e quase dorme. É muito gostoso. Eu não preciso contar pra vocês que na volta a gente já se aconchegava um no outro e apagava até chegar em Sapporo, que era uma coisa muito engraçada, porque a maioria dos meninos morriam de, como se diz, eles eram muito tímidos, então eles morriam de vergonha. E chegava lá, todo mundo um encostava no outro, a vergonha ia embora e a gente babava até chegar em Sapporo. Era muito legal. A próxima cidade é a cidade de Nikko, e é uma cidade que eu realmente só conheci porque um dos campeonatos do meu time de hóquei foi nessa cidade, então nós ficamos acho que 3 ou 4 dias na cidade. E é uma cidade muito deliciosa, imagina tudo aquilo que vocês imaginam de estereótipo de Japão, das casas pequenas e ajeitadinhas, e aquelas casas de madeira com aquela arquitetura tradicional, e aquelas subidas, sabe, bem ladeirona, mas a calçada ela era construída de um jeito que você conseguia se locomover muito facilmente. É uma cidade muito fofa e ela é muito famosa pelo Templo dos Macaquinhos. Infelizmente, nos dias que nós estávamos lá, essa parte estava em reforma, o templo estava em reforma, então a gente ia entrar lá na parte que tinha os macaquinhos não estava aberto para visitação, mas tinha também os macaquinhos selvagens, porque na verdade o que a gente pode visitar é um santuário em que eles resgatam os animais feridos, né? Por atropelamento ou por às vezes até por maldade, caça ilegal, essas coisas. Eles resgatam esses animais e depois devolvem eles pra natureza, e os macaquinhos vão muito visitar o templo, então eles deixam comida, você pode colocar alimentos lá pra eles, e é muito bonitinho. E é muito fofa a cidade, também uma cidade pequenininha, que também o principal ponto turístico dela é esse templo dedicado aos macaquinhos, até que tem aqueles macaquinhos do não vejo, não ouço, não falo, tem as estátuas deles lá também, e é claro o onsen delicioso, que é realmente pra você se esbaldar e ficar vendo aquela vista maravilhosa da montanha. Muito gostoso. Outra cidade que eu visitei é a cidade de Tomakomai. Também eu visitei por causa do time de hóquei, e essa cidade eu vou citar bem breve pra vocês porque eu mesma não conheci muito. O que eu conheci de Tomakomai foi só o estádio de patinação no gelo e onde aconteciam os jogos. Eu não pude passear muito na cidade, e também é uma cidade que, nem eu falei, como a maioria das cidades de Hokkaido, não tem muito ponto turístico, mas perto de Tomakomai tem também uma fazenda de morangos muito deliciosa. Infelizmente eu não pude visitar, então já tá aí a minha primeira sugestão de lugares que eu não visitei, mas deveria ter visitado pra vocês. E a última cidade de Hokkaido que eu quero citar é a cidade de Hakodate, extremamente famosa por causa de um forte inglês que foi construído na cidade com formato de estrela. Esse é o principal ponto turístico da cidade, e realmente a vista do forte é deslumbrante. Eu tô colocando aqui algumas imagens pra vocês. Infelizmente essas imagens não fui eu quem tirei. Quando eu fiz a minha visita a Tomakomai, eu fui completamente sozinha passear pela cidade, então eu fui em um café muito gostoso que tem perto do... como é que chama? O lugar onde ficam os bar. Não é hangar. Porto. Perto do porto de Hakodate tem um café muito delicioso, se eu lembrar o nome eu coloco aqui pra vocês. E infelizmente na hora que eu cheguei na cidade eu vi que a minha câmera estava sem bateria, e a bateria da minha câmera era muito cara. Eu tentei tirar algumas fotos com o celular que acabaram não ficando muito boas, então se eu encontrar elas eu coloco aqui, mas a maioria dessas imagens não fui eu quem tirei, eu peguei da internet. Agora, saindo de Hakodate, nós descemos para o sul e vamos para a ilha de Honshu, que é a ilha principal do Japão. Vocês sabem que são 4 ilhas principais, sendo as 2 maiores Hokkaido e Honshu. Em Honshu nós temos a nossa querida capital, querida Tóquio. Em Tóquio é o mundo. Tóquio, a lista de lugares turísticos para você visitar em Tóquio é simplesmente enorme, e eu consegui visitar vários e vários lugares, com destaque especial para o Museu do Estúdio Ghibli, que vai ganhar um vídeo exclusivo em breve, não se preocupem. E é claro também a Disney Sea. Eu tenho também a Disney Tóquio, mas eu visitei somente a Disney Sea, que é um parque mais ou menos semelhante, só que com algumas atrações que a Disney Tóquio não tem, e vice-versa. Tóquio com certeza merece um vídeo exclusivo, porque eu vou precisar de muito mais do que 15 minutos para falar só de 3, 4 atrações em Tóquio, então vamos
para a próxima cidade. A próxima cidade é a cidade de Yokohama, que ficou muito famosa durante a Copa, porque tivemos vários jogos lá. Eu pude conhecer Yokohama graças a um grande amigo, Takase. Um beijo enorme pra você, meu lindo. Espero que a gente se encontre de novo e espero que seja lá no Japão. E Yokohama também eu vi bem pouco, mas deu pra ver um pouco da roda gigante enorme, que se não é a maior do mundo, é uma das maiores do mundo, e é uma vista simplesmente deslumbrante da Baía de Yokohama, e esse é só um dos pontos turísticos da cidade. Saindo de Yokohama, saindo de Tóquio, eu fui para a cidade de Toyota. E a cidade de Toyota é muito pequenininha, pertinho de Nagoya, e a atração turística lá principal é o Museu de Carros da Toyota. E não é só um museu da própria Toyota, mas é um museu do automobilismo em geral. Então eu acredito que para qualquer fã de automóveis seja um passeio muito interessante. Eles contam a história desde a invenção da roda até chegar nos grandes automóveis de hoje em dia, passando por todas as fábricas, independente de sua origem, até chegar à história da própria Toyota. E é muito interessante porque ela conta a história do automóvel de uma forma geral e conta também a história de como foi o desenvolvimento do automóvel no Japão, desde as primeiras carroças, as primeiras tecnologias, o contato com os europeus. Então é um passeio muito interessante, mas Toyota também é uma cidade muito pequenininha, mas o meu objetivo principal lá não foi o turismo, foi conhecer uma pessoa simplesmente maravilhosa que hoje mora muito no meu coração, que é a Sara do Fale em Japonês, e de quebra eu também conheci o Hiro do Okipod e o Toload, que na época também era do Okipod. Então foi uma viagem que eu acabei conhecendo várias web celebridades e foi super divertido. E a última cidade que eu visitei no sul do Japão, o sul porque eu estava muito ao norte, foi a doce e queridíssima Kyoto. Meu Deus, Kyoto é cidade pra lua de mel, é uma cidade extremamente chique e romântica e gostosa, e todo lugar, qualquer pedra que você revirar vai ter uma grande história. A lista de pontos turísticos em Kyoto também é enorme, incluindo o Museu do Mangá, que vale muito a pena, o Museu do Tezuka, então tem muita coisa mesmo. Kyoto é outra cidade que vai render um vídeo exclusivo e simplesmente enorme. Uma cidade que estava nos meus planos de visitar e infelizmente não foi possível é a cidade de Osaka. Osaka era uma cidade meio que obrigatória e eu tinha esperança de conseguir ir para Osaka em algum feriado durante o meu segundo semestre e infelizmente não foi possível. Eu vi o castelo de Osaka muito rápido e foi só por fora mesmo, eu não consegui nem entrar quando eu fui pegar o meu voo de Osaka. Eu errei as datas quando eu comprei o meu voo e acabei ficando muito mais tempo em Kyoto do que eu poderia. Então, quando eu tive que ir para Osaka, eu já tinha que pegar o avião no fim da tarde. Então, eu fui bem de manhãzinha para tentar aproveitar um pouco da cidade. Vi o castelo maravilhoso de Osaka, passei um pouco na cidade, mas eu não vi praticamente nada. Osaka é onde também fica Universal, então um dos parques mais ilustres, não só do Japão, eu acredito de qualquer lugar que tenha uma Universal vale a pena você visitar. Mas infelizmente eu não pude visitar e esse é um peso que eu tenho no meu coração, mas eu espero um dia poder visitar. Pessoal, essa foi a lista das 12 cidades que eu conheci, que eu visitei e que eu posso falar muito mais pra vocês. Então deixa aqui nos comentários por qual vocês querem que eu comece. Eu acredito que vocês vão querer que eu fale logo de Tóquio, mas eu vou deixar aí aberto pra vocês. Se for realmente Tóquio, o próximo vídeo sobre essas viagens com certeza vão ser todas as dicas sobre a cidade de Tóquio. Eu não duvido que Tóquio e Kyoto vão precisar aí de 2, 3 vídeos pra conseguir falar tudo que tem pra falar. Só pra mostrar tudo que eu vi lá vai uns 2 vídeos, então é muita informação, mas vale super a pena. Se você tiver a oportunidade de viajar para o Japão, tenta procurar algumas dessas cidades, pode me procurar, me perguntar qualquer coisa que eu vou estar super disposta. E nós conversamos mais um pouco na quarta-feira, dia 31 de agosto, no Hangout especial para responder todas as dúvidas de vocês, não só sobre viagens no Japão, não só sobre o meu intercâmbio, mas acho que qualquer coisa que eu puder estar passando para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem e estiver dentro das minhas possibilidades de resposta, eu vou responder. Um grande beijo para todo mundo, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, compartilhe com seus amigos, vai que ele quer saber um pouco mais de uma dessas 12 cidades e a gente se vê logo. Um grande beijo, tchau, tchau!